Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que gira em torno de Hinako, uma jovem que vive sozinha em uma cidade litorânea. Ela possui um corpo excepcionalmente delicioso que a torna, o que a torna irresistível para os monstros da região. Shiori, uma sereia, acaba surgindo e oferece proteção a Hinako com o objetivo de garantir que ela amadureça adequadamente para que no futuro Shiori possa consumir, possa devorá-la, possa fazer tudo que ela quer fazer com a Hinako. E a Hinako é uma pessoa um pouco depressiva e ela queria literalmente morrer também. Então, ao ver que a Shiori iria concluir esse sonho dela, ela fica muito feliz. Estou falando de Esse Monstro Quer Me Comer. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Hinako, ela mora perto da praia, ela mora numa cidade completamente litorânea, né? E ela tinha perdido seus pais e seu irmão em um acidente, que eu não sei qual foi esse acidente, mas é envolvendo água, entendeu? Então eles devem ter caído no mar ou alguma coisa assim, e ela tinha sobrevivido. Ela queria se juntar a eles, né? Queria morrer e se juntar a eles, né? Por quê? Porque para ela a vida não tem sentido sem a sua família, entendeu? Então praticamente ela queria morrer. E quando ela estava indo para a escola, ela acaba vendo que tinha alguma coisa na água. Ela acaba parando para olhar a coisa que tinha na água, porque num certo ponto, como se alguém tivesse dentro da água ali, respirando, né? Porque quando você entra dentro da água e começa a dar umas respiradas, né? Você solta umas bolinhas na superfície da água, entendeu? Então, praticamente ela viu isso. Ela viu isso e estava se inclinando para saber o que que era. Só que a Shiori, né, que é uma sereia, né, que é uma sereia, acaba segurando ela para ela não cair, achando que ela estava tentando se matar, mas ela sabia o que iria acontecer se ela se inclinasse mais um pouco ali para aquela região. É, por quê? Porque ali tinha um monstro, né? Monstros marinhos queriam comer a Hinako. Todos os tipos de monstros marinhos queriam comer ela. Queriam comer a Hinako. E quando ela consegue chegar na escola, ela fica pensando na Shiori. Fica pensando bastante nesse quesito dela ter salvado ela, sendo que ela não queria ser salva. E sua amiga, que seria a Miko, que estava sempre com ela, mas esquecia de fazer algumas coisas, né? Porque ela é uma avoada, né? Ela é cabeça oca, avoada e tudo mais. Ela acaba esquecendo de fazer algumas coisas, entendeu? Então, por conta disso, uma colega acaba chamando a atenção dela, falando que a professora estava esperando a entrega de algumas planilhas, que eu não sei o que seriam, e ela não queria fazer. Por quê? Porque ela queria ir embora com a Hinako, né? Só que a própria Hinako acaba falando que as coisas ficariam piores se ela não fizesse o que a professora estava mandando. Então, a Hinako disse que iria esperar por ela, né? Disse que iria esperar por ela, que ia arrumar um canto para ficar, para acabar esperando por ela, né? Desculpa, gente, eu tô com uma tosse, além da rinite, né? E ela acaba falando que vai esperar a Miko ali perto para que elas pudessem ir juntas para casa, né? E meio que ela se sente no fundo do mar, ali começa meio que surgir uma água, assim, o cenário acaba ficando como se fosse o fundo do mar. E quando ela estava pensando onde iria passar onde ia ficar esperando sua amiga, né? Esperar a sua amiga, ela acaba sentindo o cheiro do oceano, o cheiro do mar. E acaba indo atrás desse cheiro. E tinha algo esperando por ela, né? Ali no cais, ali perto do oceano, ali dentro da escola mesmo, né? Que acaba agarrando o pé dela e derrubando ela no chão. Depois começa a arrastar ela para o fundo do mar, porque acaba se mostrando como se fosse um monstro. E empurra ela para o fundo do mar. Traz ela para o fundo do mar, né? E estava prestes a comer ela, estava prestes a devorar a própria Hinako. Só que naquele momento, antes a Shiori tinha pedido que isso acontecesse. Né? A Shiori tinha pedido que isso acontecesse. Só que a Shiori consegue salvar a Hinako mais uma vez, o que deixa o monstro do mar um pouco irritado.
E a Shiori revela ser uma sereia, né? E fala que a Hinako seria a sua presa, que ela é a sua presa, que é a pessoa... É que nem o leão lá do Madagascar 1. Eu acho que é ou Madagascar 1 ou Madagascar 2, mas eu acho que é mais Madagascar 1, em que o próprio protagonista, o leão, ele tinha ficado meio lelé da cabeça e falado, minha presa, entendeu? Então, é basicamente isso, a Hinako é a presa da Shiori, por isso que ela decidiu proteger a Hinako de outros monstros até que ela amadurecesse para que ela fosse devorada pela própria Shiori, né? E ali ela se transforma, né? Meio que crescem algumas escamas no corpo dela e começa a lutar com o monstro e volta cheia de sangue. Explica que a Hinako, explica para Hinako que ela estava ali para comer a mesma, mas que não iria comer ela assim, que não iria devorar ela assim, se deleitar com o corpo dela assim desse jeito, né? Com ela um pouco menos madura e esperar um pouco, né? Explica que a carne e sangue dela são especiais, por isso estava atraindo muitos monstros para devorarem ela, né? E por conta disso, ela acaba sumindo quando a Miko acaba aparecendo. Só que no dia seguinte, né? Porque a Hinako tinha, né, se distraído um pouco. E no dia seguinte a própria Shiori acaba se transferindo para a mesma turma e mesma escola que a Hinako, que acaba deixando ela feliz. Por quê? Porque o seu desejo de morrer iria ser concretizado pela Shiori, né? Ela achou que a menina tinha sumido, ficou pensando, ela não vai voltar, ela não vai aparecer por conta disso. Só que quando ela menos esperava, a Shiori acaba aparecendo como se fosse uma aluna transferida. Só que a própria Hinako sabia quem ela era, que ela era uma sereia que estava atrás de devorar ela. Então, é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí no like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.